apenas 1.390 dobras, com turbo mensal incluído. Mas há mais. Ao comprares este telemóvel, ainda podes ganhar em sorteio um fim de semana para 2 pessoas no Mucumbli, em Ponta Figo. Campanha válida até 20 de fevereiro de 2022. CST, sempre juntos. No ar, o Jornal das Sextas. Boa noite. Está criada a Comissão Multissetorial que vai trabalhar nos critérios definidos pelo Conselho de Ministros para a atribuição das 59 casas sociais construídas com o apoio da República Popular da China e entregues ao Governo em agosto do ano passado, nos distritos de Lubata e Cantagalo. São no total 60, sendo que uma em Santana foi oferecida pelo Governo ao cantor João Seria pela sua contribuição na promoção da cultura nacional. Depois de criada, a comissão foi oficializada pelo Ministro das Infraestruturas e Recursos Naturais. Integra representantes das 2 câmaras, onde foram construídas as habitações, o Instituto de Habitação e Imobiliária, a Direção do Património, o Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério das Infraestruturas, tendo sido convidados também, mas na qualidade de observadores, a Presidência da República e a Assembleia Nacional. Tudo na base de uma grande transparência para evitar queixas e ou reclamações. Os critérios para distribuição ou atribuição desses 60 apartamentos de tipologia T2 e T3, sendo 24 em Guadalupe e 36 em Mestre António, Cantagalo, foram definidos em Conselho de Ministros e estão publicados no Diário da República. A Comissão vai trabalhar com base nesses critérios, sendo que as primeiras orientações são as seguintes. Abrir uma etapa oficial para inscrição, devidamente publicitada, para que todos os santomenses tenham a oportunidade igual de se inscreverem, caso assim o desejem. Seguir-se-á uma visita também planeada às mesmas habitações, tanto na localidade de Guadalupe como em Santana, para que as pessoas que concorram a estas habitações conheçam a realidade por dentro. Depois de cumprida essa fase, segue-se a de seleção dos candidatos. Serão núcleos familiares específicos, desde famílias normais, famílias monoparentais, também as pessoas, naturalmente, que não tenham uma habitação ou que não tenham uma habitação em construção para cima dos 70% concluída. Há critérios bancários que foram também sugeridos pelas câmaras, tendo em conta que nestas fases da governação e da nossa sociedade, em termos de procura intensa, há uma necessidade de se criar meios para que o Estado possa, com os rendimentos arrecadados nesse processo, construir mais. Como se prevê um número elevado de candidaturas e para que não haja confusões, a solução passa por sorteio. Tendo em conta que o número dos interessados ultrapassa a oferta de casas, o critério final definido também ao nível do Conselho de Ministros é de sorteio. O Governo espera sim ter tudo concluído o mais tardar até ao fim do próximo mês. Nós queremos que o processo seja concluído o quanto antes possível. Talvez lá para o mês de março, tendo em conta que a comissão começa agora,
todas essas etapas de inscrição, de pré-seleção, de publicação, pode levar algum tempo, mas nós prevemos e solicitamos e damos indicação à Comissão que trabalhe com uma meta que não seja, que não se estenda para além do mês de março. Outra nota é que todos os candidatos que já fizeram a sua inscrição devem voltar a confirmá-la junto ao Instituto Nacional de Habitação e Imobiliária. A nossa responsabilidade é fazer o nosso melhor, funcionar de acordo com os critérios já estabelecidos conforme a resolução do Conselho de Ministros, não é? E, como o Sr. Ministro teve a oportunidade de dizer, a preocupação é de maior transparência possível, não é? E ter em conta a lista dos candidatos, que é preciso depurar, na verdade, e que, em função da lista, se as pessoas estão dentro dos critérios estabelecidos, as casas serão distribuídas. A outra boa nota, segundo o Governo, é que a República Popular da China já confirmou a sua disponibilidade para, dentro de meses, começar a construção de mais 144 habitações de outras tipologias, à luz dos acordos assinados entre os dois países. O país acolhe em finais de maio o Fórum dos Presidentes do Supremo Tribunal de Justiça dos países de língua oficial portuguesa. Nos preparativos para o evento, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça recebeu esta sexta-feira em audiências separadas os embaixadores da Guiné Equatorial e de Angola. São Tomé e Príncipe assumiu a presidência do Fórum dos Presidentes do Supremo Tribunal de Justiça dos países e territórios de língua oficial portuguesa há aproximadamente 8 anos. Estando em Forja a 10ª conferência deste órgão, Silva Gomes Cravide tem reunido com os diplomatas dos países membros desta organização com o objetivo de informar sobre a realização deste fórum que terá lugar em finais de maio. O presidente do Supremo Tribunal da Justiça expressou um convite ao seu homólogo da Guiné Equatorial para participar na conferência dos presidentes do Supremo Tribunal da Justiça dos países da CPLP que vai ser organizado no próximo mês de maio, entre finais de maio e junho próximo. Então, o presidente manifestou o seu interesse no que a parte da Guiné Equatorial participe nesse encontro, que seria a primeira vez, e isso é muito interessante para facilitar a integração da Guiné Equatorial nesse fórum tão importante para a nossa comunidade. Nós viemos aqui a pedido do senhor Presidente para vermos a questão da passagem do testemunho para outro país. Tanto como São Tomé já está há 8 anos, é muito tempo, e vamos tentar passar para outro país da CPLP. Foi mais ou menos isso. 2018 era o ano que estava previsto a realização deste evento, mas só agora estão reunidas as condições necessárias para a sua concretização. Além dos embaixadores da Guiné Equatorial e de Angola, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça recebeu os embaixadores de Portugal, Cabo Verde e Brasil e a representante do PNUD. Há mais de um ano que o Governo prometeu levar avante o reajuste salarial na função pública como forma de assegurar maior justiça na atribuição do salário. O processo, no entanto, tem conhecido muitos sobressaltos. Certo é que há mais de 5 meses que o dossiê foi retirado da Assembleia Nacional para correção e até hoje o grosso de funcionários da Administração Central do Estado que anseia a sua efetivação continua na expectativa. O que é que se passa com o reajuste salarial? No Jornal das Sextas tem o Ministro das Finanças. Senhor Ministro, boa noite. Muito boa noite, Zé Bolsas, boa noite, caros telespectadores. O reajuste salarial tem ou não, passa a expressão, pernas para andar? Obrigado. Tem pernas para andar. Aliás, é uma questão de elementar justiça para com os trabalhadores da função pública e não só,
aqueles que oferem mensalmente um salário muito aquém da expectativa, ou mesmo um salário com alguma dificuldade de sobrevivência. Por isto é uma missão que o governo abraçou. É certo que houve uma necessidade de retirada deste dossiê, que já estava na Assembleia, diga-se de passagem, para, de facto, nós introduzirmos algumas correções, alterações, para melhor se adaptar às exigências. Quando é que o dossiê, neste caso, regressa à Assembleia Nacional e para quando estamos a prever a sua efetivação, Sr. Ministro? O dossiê nós estamos a prever que deva, agora a Assembleia está nas férias parlamentares, nós estamos a querer que, em princípio, abril, porque será o momento em que a Assembleia regressará das suas férias parlamentares, e nós estamos a trabalhar afincadamente com as centrais sindicais. Ainda hoje tive um encontro de trabalho com a UGT e a ONSTEP, onde nós estamos justamente a tratar deste assunto. A limar as arestas. Com certeza. O que se passa, Sr. Ministro, é que não se vai aumentar a massa salarial, mas sim pegar no bolo existente, conforme disse, e redistribuir, primando pela tal justiça, ou não? Com certeza. Porque hoje, fazendo uma análise daquilo que é o nível salarial da função pública, podemos constatar onde é que está o problema. O problema está justamente aí na base. Não é? Aqueles funcionários que têm mensalmente um salário por volta de 1.100, 1.600 dólares. É aí que nós temos que atacar. E é justamente nesse exercício que nós estamos a desenvolver com os sindicatos. Não é um exercício fácil, não é? Temos primeiramente de definir aquilo que será o salário mínimo e a partir deste salário mínimo é que vamos fazer todos os ajustes. Estamos no bom caminho, os trabalhos estão a correr bem, os sindicatos estão a colaborar e neste momento temos praticamente o salário mínimo quase que definido, falta ainda alguns detalhes, mas nós estamos a evoluir. Creio que na próxima reunião com os sindicatos, será na próxima semana, já teremos o salário mínimo definido e a partir daí é que podemos fazer todo o trabalho do reajuste tal salarial. Tem que se definir o salário mínimo, depois, a partir daí, fazer os reajustes necessários. Alguém terá dito que é uma questão de coragem, política e determinação. Este governo está determinado? É um processo que, na gíria, podemos dizer, não tem volta a dar. Não tem volta. Não tem volta porque é uma das bandeiras do governo. E o governo comprometeu-se com isto. E temos que ir até a final para que, de facto, possamos desenvolver alguma melhoria das condições de vida ao nosso povo. No caso da sua efetivação, Sr. Ministro, e foi uma das promessas do governo, haverá o dito retroativo, haverá a garantia de pagamento dos retroativos? Sabe, nós estamos a trabalhar num documento novo, porque ele não existe, ele foi declarado à Assembleia, ele não existe. Mas, a partir do momento que nós retomamos o processo, a partir deste momento, a concretizar tem que ter as devidas compensações. Quer dizer que os retroativos relativamente ao ano passado não se coloca a esta altura? Nesta altura não, mas poderá ser uma questão de análise, mas o que nós podemos garantir, sim, é, a partir do momento que retomamos o processo, os direitos estarão garantidos. É uma das formas de se acabar com várias ilhas que se criou no país relativamente ao salário e numa altura em que ainda persiste muitas reivindicações pedindo regimes privativos por causa, ou melhor, a melhoria salarial por causa dessas disparidades que se encontra dentro da atribuição desse chamado bolo, Sr. Ministro? Esta medida, eu chamo que é um processo. É um processo porque temos que evoluir para que, de facto, tenhamos uma grelha salarial a nível nacional ajustável. A própria capacidade financeira do Estado em pagar esse mesmo salário
E 2, introduzindo-se aí maior justiça social. Por isso é um processo, porque de facto nós temos que pegar todos os regimes, quer privativos ou não, temos todos pô-los em cima da mesa, analisá-los num processo conjunto com os sindicatos e depois aí vermos como é que nós podemos de facto reajustar. Estamos preocupados sim nesta primeira fase, porque tem que se fazer por fases, desde logo quase a capacidade financeira, mas por fase, nesta primeira fase, no mínimo, atacar o salário do pessoal da base, o salário mínimo, as pessoas que ganham 1.100, 1.600 dobras. Vamos começar por aí. Neste caso concreto, e trago como um exemplo o caso da comunicação social, que também está dentro deste regime, os jornalistas ganham pouco. Como é que se vai equacionar este reajuste relativamente à questão da aplicação do novo Estatuto de Carreira ao nível da comunicação social? Pois ainda bem que levanta essa questão. O Governo sempre se preocupou com a classe dos jornalistas. Consciente do seu nível salarial, por isso o Governo abraçou, e neste momento o Governo está a negociar a implementação da nova grelha salarial, do novo Estatuto dos jornalistas, justamente para tentar minimizar a situação salarial dos jornalistas. Mas mais, se porventura, ou seja, quando tivermos a aplicar efetivamente o reajuste salarial, é evidente que todos esses salários, quer os jornalistas dos outros, serão chamados à colação para uma análise, para um reajuste efetivo, para que de facto os jornalistas possam de facto ter um salário condigno, que presta um grande serviço à nação, um salário condigno com as suas profissões. Senhor Ministro, por falar em salário, quanto é que o Estado gasta mensalmente com o pagamento dos salários e como é que está o nível de arrecadação das receitas, justamente para satisfazer este compromisso, que é o pagamento do salário, e ao mesmo tempo, não é, responder às chamadas necessidades coletivas, à satisfação das necessidades coletivas. Estamos a falar de saúde, da educação, da construção de estradas e muitas outras coisas importantes para o funcionamento de São Tomé e Príncipe. Ainda bem que o Sr. Jornalista levanta essa questão, porque é uma questão muito importante. Porque as pessoas muitas vezes não querem saber onde é que o Estado, o Governo, vai buscar as receitas, os recursos. Só querem saber, enfim, do seu salário, das suas despesas, isso, deslocação, não querem saber de mais nada. É preciso informar com verdade a todo o povo de São Tomé e Príncipe. Nós temos uma despesa mensal de cerca de 5 milhões de euros. 5 milhões de euros. Só os salários do pessoal da educação são cerca de 40 milhões de dobras, equivalente a qualquer coisa com 1.623.000 euros. Temos a saúde logo a seguir, temos defesa, finança, temos as embaixadas, temos que transferir mensalmente as despesas para o funcionamento das embaixadas. Isso totaliza os tais 5 milhões de euros por mês. E como é que está o nível da arrecadação das receitas, justamente para satisfazer o pagamento dos salários e, ao mesmo tempo, resolver outros problemas? Dito isto, os 5 milhões talvez não seria um valor significativo, 5 milhões de euros por mês. Mas o problema coloca-se justamente onde, ou seja, o nível da arrecadação de receita. A arrecadação dos impostos arrecada uma média de 45 milhões de dobras por mês. As alfândegas, fora as receitas da ENCO, qualquer coisa como 35 milhões, estamos a falar em 80 milhões. Mas nós precisamos de 132 milhões, o equivalente aos tais 5 milhões de euros. Aí é que está o problema. O problema está do lado das despesas. Não está do lado das receitas. Até que não cobramos mal. Nós estamos a cobrar mal. O problema está do lado
das despesas são enormes e é preciso nós tomarmos medidas do lado das despesas. É isso. E como resolver esses problemas, Sr. Ministro? É enfrentar esse problema de frente, cortar onde devem ser cortados, para depois termos recursos para aplicar na saúde, para aplicar no Hospital Central Dr. Menezes. Está num processo de pré-aviso de greve e negociação com o governo, de falta de medicamentos, falta de reagentes, falta de consumíveis, condições de banco de urgência, que o governo está a resolver, porque o governo está a cortar naqueles lugares que, de facto, pode-se cortar. Porque saúde é um bem primordial, um bem importantíssimo que o governo tem que assegurar. Nós sabemos, Sr. Ministro, que 90% do Orçamento Geral do Estado é financiado através das ajudas externas. Como é que estamos em termos de mobilização dessas ajudas junto aos parceiros? Sobretudo para financiar este Orçamento Geral do Estado do presente ano económico e financeiro. Nós temos um orçamento de cerca de 158 milhões de euros e 56% deste montante é virado para despesa de funcionamento. Daí dá para ver onde está o problema. É evidente que tem sido um esforço grande do governo na mobilização de recursos externos, mas não tem sido fácil. Todos os países, por causa da pandemia, e não só, todos os países estão com seus problemas internos de recuperação económica e não tem sido fácil. Mas estamos na trincheira, como eu digo, estamos na luta para, de facto, mobilizar. E estamos a conseguir mobilizar alguns recursos dos nossos parceiros multilaterais. Agora, com a enxurrada, também estamos a tentar mobilizar outros recursos e vamos. É uma luta diária que temos que fazer na mobilização de recursos. Uma luta diária. E por falar nisso, se calhar o Governo está a pensar num orçamento retificativo, tendo em conta as despesas justamente para a resolução destes problemas causados pelas enxurradas. Dos levantamentos que fizemos, há uma necessidade de financiamento de cerca de 33 milhões de euros. E se nós conseguirmos mobilizar, no mínimo, pelo menos, 50% desse montante, já daria razão a um orçamento retificativo. Se não mobilizarmos o suficiente, o que temos de fazer, e vamos fazer, se isso acontecer, é fazer reajuste dentro do próprio orçamento. Ou seja, há alguns projetos que não são execuíveis ou cujas fontes de financiamento não estão garantidas e vamos ajustar. A arrecadação das receitas tem sido o calcanhar daqueles. Nós sabemos que o Governo lançou recentemente várias obras, sobretudo ao nível de estradas. De acordo com aquilo que tem sido, outra vez, volto a tocar na mesma tecla, a arrecadação de receitas, porque essas obras serão financiadas através do Orçamento Geral do Estado. Teremos essas obras concluídas ainda para este ano, sobretudo ao nível das estradas, Sr. Ministro? Nós estamos a preparar agora. É verdade que alguns pagamentos estão em atraso, por conta dessa falta de recursos, não é? Mas nós estamos a mobilizar algum e brevemente, creio eu, já na próxima semana, iniciaremos o pagamento de algumas empresas para rearrancarem ou reiniciarem, digamos, as obras que estão, infelizmente, paradas. Vamos brevemente arrancar com o Liceu de Cauã, está garantido, vamos já pagar os 30% do valor do contrato, vamos também pegar a questão da água de Santana, também são obras que estão em curso e vamos também fazer os pagamentos. Temos a estrada de Desejada, do Boforo, que também vamos arrancar, ou seja, neste momento... Bairro Verde, aliás, já arrancou. Quem passa por lá, a empresa ACA, que ganhou o concurso, já arrancou com as obras. Enfim, do pouco que há, do pouco recurso que temos, estamos a racionalizá-los para melhor aplicar naqueles bens, naquelas necessidades do povo. Sr. Ministro, se calhar uma das últimas questões tem a ver com aquilo que se passou na última sessão plenária, em que os deputados aprovaram na globalidade a proposta de lei da autorização legislativa
sobre as medidas que deverão ser adotadas pelo governo para incentivar o pagamento de dívidas fiscais ocultas, novo imposto de selo e também ajuste ao código do IVA. Particularmente nesse aspecto do novo imposto do selo e ajuste ao código do IVA, quero explicar rapidamente o que é que se trata de concreto. Bom, nós, em novembro de 2019, aprovamos a lei do IVA. O fruto das negociações com o FMI, aprovamos a lei do IVA. Entretanto, como é aconselhável, essa lei foi pegada pelos técnicos dos impostos e não só, e com a colaboração de alguma assistência técnica, e fizemos uma revisão profunda à lei do IVA. E demos conta que havia, enfim, algumas incongruências, algumas gralhas que precisavam ser corrigidas. Tratando-se de uma lei, temos que voltar à Assembleia a pedir a autorização legislativa para poder proceder a essas alterações. Isso não significa que vamos ter o IVA ainda este ano? Estamos a trabalhar. Há um processo, há o sistema informático que é a peça fundamental. Neste momento, estão cá os técnicos da NOS, a empresa cabo-verdiana, estão connosco a trabalhar na arquitetura deste sistema informático. Só quando este sistema informático estiver pronto e testado, porque é preciso testar também esse sistema, é que sim estaremos em condições de implementar o IVA. E relativamente ao imposto de selo? O imposto de selo é o imposto necessário, porque quando o IVA entrar em vigor, há de desaparecer o selo sobre vendas de mercadorias, de produtos. Entretanto, o selo há de prevalecer em algumas operações comerciais, operações de crédito, operações bancárias. Então é preciso elaborar um novo imposto de selo que não inclua selo sobre as mercadorias. É só o que estamos a fazer. Estamos a adaptar o imposto a quando o IVA entrar em vigor. Para quando o IVA entrar em vigor. Sr. Ministro, o nível de vida nos últimos tempos tem aumentado significativamente no país, fruto também dos preços de bens essenciais que disparam praticamente todos os dias. O que é que se passa? Como atenuar esta situação, Sr. Ministro? Muito bem. Antes é preciso explicar ao povo o que é que se passa. Em primeiro lugar, dizer que o governo não aumentou nenhuma taxa sobre nenhum produto. Ou seja, para os importadores, o governo não acrescentou mais nenhuma taxa. O feijão, o óleo, o sabão, tudo não tem nenhuma taxa nova. Aliás, farinha de trigo tem taxa zero, tem isenta. Então, o que é que se passa, afinal? Por que os preços estão altos? Duas ou três justificações para isto. Primeiro, é o próprio efeito da pandemia. Nós vimos que, com o efeito da pandemia, muitas fábricas fecharam e agora, com as vacinas, já se começa a ver um arranque, um aquecimento da economia. Aquecendo a economia, logo, as necessidades de matéria-prima, ou seja, há uma pressão do lado da procura. Da procura e da oferta ao mesmo tempo. Isto é um dos pontos. Dois, tem a ver com o nosso país, ultimamente, infelizmente, entrou na rota, digamos assim, o Golfo da Guiné, na rota da pirataria. Logo, os seguros para os navios saindo da Europa para o país, porque sendo uma rota perigosa, é evidente que os seguros aumentam, disparam. E o terceiro é a pressão do lado do preço do petróleo. Nós estamos a viver uma situação nunca vista, um aumento galopante do preço do petróleo no mercado internacional. E havendo esse aumento, reflete mesmo o preço da matéria-prima e um conjunto de situações, não há como nós debelarmos. Mas, com a tensão reinante, latente, Rússia-Ucrânia, podemos ter, a situação pode até complicar-se. Então, são esses três fatores que, efetivamente, têm feito com que o preço dos produtos hoje, não só no mercado, não no mercado interno, porque nós dependemos completamente do exterior. Vou lhe dar 2 ou 3 exemplos.
um contentor de farinha, Portugal Saltibé, pagava 7.920 euros. E hoje, um importador, por um contentor de farinha que comprava a 7.920, está a 14.150 euros. Conjuntura internacional. O frete saiu de 1.750 para 2.850. Para terminar, o sabão, um contentor de sabão, sai de 18.000 euros para 34.000 euros. O problema é nós encontrarmos a solução, a forma de atenuar esse galopante. E qual é a solução já agora, Sr. Ministro? Nós temos que incentivar, apoiar aquilo tudo que é produção local, promovendo feiras agrícolas semanais para abastecimento do mercado, ver com os produtores locais, óleo de palma, sabão, incentivá-los a produzir mais, para nós também diminuirmos a dependência que nós temos hoje do exterior. Sr. Ministro Engrácio Graça, Ministro das Finanças e Economia Azul, o ministro que está neste Jornal das Sextas, falou sobre o reajuste salarial, falou dos níveis de arrecadação das receitas, falou também de muitos outros aspectos importantes para a economia nacional, normalmente o preço dos bens essenciais. Sr. Ministro, obrigado pela sua presença no Jornal. Obrigado eu, e dizer já que o Ministério das Finanças, todo o quadro pessoal das finanças, estão disponíveis para via a televisão, a Rádio Nacional, se for o caso, para, enfim, explicar mais e melhor os aspectos que a televisão entender necessário. Muito obrigado, Sr. Ministro. O Ministro da Defesa visitou hoje o quartel do Exército. Jorge Amado, acompanhado pelo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, constatou as dificuldades que a instituição atravessa e prometeu tudo fazer para que os militares sintam orgulho pelos serviços que prestam à nação. O Ministro da Defesa Nacional deslocou-se esta sexta-feira ao quartel do Moro para uma visita ao Exército santomense. À chegada ao quartel, Jorge Amado foi recebido com honras militares e desfile das forças em parada. Excelência, Ministro da Defesa Nacional, a Força Militar, que participa na Semana de Guarda, é alusão à visita oficial da Vossa Excelência ao Exército, transformado para saudação à bandeira e revistação. Depois de ter sido empossado há cerca de 3 semanas, Jorge Amado quis tomar os primeiros contactos com os problemas existentes e encontrar junto das chefias militares soluções para que o Exército possa funcionar com a dignidade e profissionalismo necessário na defesa da Constituição e da nação santomense. O Ministro da Defesa Nacional diz estar honrado em assumir pela primeira vez o cargo governativo, mas revelou sentir-se a mesma experiência dos militares devido às funções que desempenhou em tempos atrás ao serviço da Força Aérea Portuguesa. Estou cá convosco e muitas vezes certamente perguntarão se o ministro se sente orgulhoso ou não de ser o ministro das Forças Armadas. Devo dizer que é uma ação e uma função que experimento sentir o mesmo que vocês sentem, porque há algum tempo a esta parte também estive no lugar que vocês estão, também exerci há anos atrás a minha função na Força Aérea Portuguesa em Portugal, o que me dá a possibilidade de ter o sentimento de camaradagem
que existe na Força Armada santomense e estar pronto para dar toda a minha contribuição para que a nossa Força Armada possa conhecer dias melhores. O ministro da Defesa Nacional percorreu todas as instalações do Exército, constatou os problemas e espera, enquanto titular da pasta, poder fazer tudo em benefício das Forças Armadas santomenses. Percebemos que a Força Armada tem muitas necessidades, mas muitas. E nós achamos que, apesar da nossa pequenez, apesar de vivermos um tempo de paz, a Força Armada deve merecer uma atenção especial, porque é a primeira instituição deste país. Os militares devem se sentir orgulhosos do trabalho que fazem, do serviço que põem, do serviço que põem à disposição do país e da nação. Por essa razão, temos que fazer tudo quanto for possível para que isto seja. Jorge Amado agradeceu os esforços e dedicação permanente dos militares na defesa da pátria e da nação santomense. Exorto, pois, que continuem sempre firmes, sempre dedicados, homens e mulheres que exercem a sua função na Força Armada, para que possamos tornar a nossa Força Armada realmente a instituição que dá orgulho ao país, porque é de nós que depende a paz, é de nós que depende a tranquilidade, é de nós que depende a integridade territorial e é de nós que depende, portanto, o bom cumprimento da Constituição e das leis do país. O ministro diz ter saído do quartel satisfeito e de coração aberto para, juntos com todos os militares, encontrar soluções para as Forças Armadas santomenses. As deslocações das seleções de futebol às Ilhas Maurícias e ao Níger, bem como a retoma do Campeonato Nacional de Futebol, foram os assuntos que dominaram o encontro entre o Primeiro-Ministro e a Federação Santomense de Futebol. A deslocação da Seleção Nacional de Futebol Masculino para fazer estágio e preparação em Portugal antes do embate com a sua congênere das Ilhas Maurícias, assim como a deslocação da Seleção Nacional de Futebol Feminino ao Níger e o arranque do Campeonato Nacional foram algumas das várias preocupações que dominaram este encontro que demorou mais de uma hora. Estamos convencidos que fomos atendidos, não é? Não de todos, mas sim. O Primeiro-Ministro garantiu-nos, de facto, unirmos, ajuntarmos para ultrapassarmos todas essas preocupações. É essa preocupação que nós viemos colocar a Sua Excelência, o Primeiro-Ministro, e deixou-nos à vontade que, de facto, é a preocupação dele também, e tudo fará para que a seleção desloque e que possamos fazer os jogos e cumprir com a exigência da FIFA e da CAF. Já dissemos o Primeiro-Ministro que é urgente, como sabem, a seleção deslocará no mês de março, digamos na primeira semana de março, para Portugal, onde vai efetuar o estágio, aliás, e depois seguir para Ilhas de Maurícias. Ficou devidamente esclarecido isto pelo próprio Primeiro-Ministro, que o governo, dentro daquilo que são as possibilidades do Estado, que já se conhece, o governo irá dar a sua contribuição para que a seleção também possa estar bem representada e com a bandeira nacional.
A maior preocupação da Federação São Tomense de Futebol e o Governo centra-se no arranque do Campeonato Nacional. Nós viemos aqui, de facto, pedir para que clarificassem esta situação, porque nós queremos iniciar o campeonato. Para o vosso conhecimento, ficou claro, ficamos de receber uma nota do Ministério a dizer-nos que podemos começar o campeonato e estamos convencidos que na próxima semana, que temos que dar um tempo para que os clubes, as equipas treinem, não é? E na próxima semana damos início ao nosso campeonato, que muita falta nos faz. Para esta semana não, mas para a próxima, esta não, próxima não, a seguir. Porque os clubes as equipas têm que treinar, portanto, já decidimos isso também junto com todos os clubes. Penso que daqui a 15 dias temos campeonato. Alguns aspectos foram esclarecidos, maiormente a questão do campeonato, realização do campeonato, que neste momento encontra-se suspenso. Há um comunicado do Governo em que autoriza já a prática de modalidade desportiva para as infraestruturas que têm vedações. Está permitida a realização de campeonato com uma capacidade de até 50%. Tendo em conta que existem várias outras infraestruturas que não têm esta vedação, esta medida não se aplica. Isto para dizer que o último comunicado do Governo já autoriza a realização do campeonato, portanto, esta retoma do campeonato, seguindo, de facto, aquilo que está bem plasmado. O Governo e a Federação São Tomense de Futebol reúnem-se com o objetivo de encontrar soluções para o arranque do Campeonato Nacional e para a deslocação das seleções nacionais de futebol masculino e feminino às Ilhas Maurícias e ao Níger, respectivamente. A questão de gestão do Estádio Nacional 12 de Julho e a sua concessão foi outro assunto analisado entre o Governo e a Federação São Tomense de Futebol. No mesmo encontro, o Governo e a Federação analisaram igualmente a questão da concessão e da gestão do Estádio Nacional 12 de Julho. As partes procuram resolver um problema que já se arrasta há algum tempo. É importante saber, de fato, o que está à volta disto. Num primeiro momento, a exigência da CAF e da FIFA era uma outra. Portanto, tratava-se apenas de uma intervenção no aspecto de iluminação e na relva sintética. E nós, o Estado, entendemos que o valor que era para fazer o investimento destes dois aspectos não justificava o Estado dar a concessão de 20 a 25 anos para essa intervenção. Neste momento, o aspecto já não é apenas a relva sintética ou a iluminação. Nós estamos a falar de uma intervenção muito mais profunda, uma intervenção em que não se vai dizer que é uma reabilitação, é uma requalificação do Estado de um todo. O ministro diz que o Governo está empenhado a resolver este problema. O Estado busca uma solução para a resolução do problema do Estádio 12 de Julho. E se a solução passa pela Federação, é do interesse do Estado que, de facto, o Estado esteja reabilitado. Portanto, neste aspecto, o primeiro-ministro deixou isso muito bem claro ao presidente da Federação, que nós queremos uma solução para o Estádio 12 de Julho. Se a Federação é a solução, nós temos que ir em busca dessa solução. Portanto, nesse aspecto... Em quanto tempo se poderá ter uma resposta final da parte do Governo quanto a isso? Bom, ficou a orientação neste momento, nós fazemos um encontro ao nível do Ministério das Finanças, porque, como sabe, não obstante do estádio ser da tutela do Ministério do Desporto, tudo que tem a ver com a concessão tem a ver também com o Ministério das Finanças. Portanto, ficou esta orientação deste encontro com o Ministro das Finanças para nós ultrapassarmos todos esses aspectos técnicos que vêm condicionando esta intervenção até o presente momento. A Federação São Tomense de Futebol ficou satisfeita com a decisão do Governo, mas espera que o Executivo cumpra agora com as suas obrigações. Eu estou convencido que é possível. Levou seu tempo. Não é a primeira vez que o Primeiro-Ministro colocou-nos também e disse-nos que há necessidade, de facto, de se entregar o estádio para a sua requalificação. E hoje voltou a repetir e pediu ao Ministro para que, de facto,
desse o de marcha e avançasse no sentido de nós assinarmos um acordo e avançarmos com a obra do estádio 12 de julho. Portanto, estou convencido que é possível, sim senhora, avançarmos tarde, mas vamos ainda ao tempo. O país perde com isso, enquanto... Com certeza que perdemos e perdemos muito. Como vocês sabem, vamos deslocar, as despesas triplicam, é óbvio, não jogamos em casa, o turismo perde com isso, o país perde, todos nós perdemos. O Governo reúne-se com a Federação São Tomense de Futebol para analisar a questão da reabilitação do Estádio Nacional 12 de Julho. Jornal das Sextas. O maior estabelecimento de ensino do país, o Liceu Nacional, tem sido, nos últimos tempos, palco de muita violência e atos de vandalismo. No Jornal das Sextas está o diretor deste estabelecimento de ensino, Francisco Marcelo. Boa noite. Boa noite, senhor jornalista, Zé Bossa. Boa noite. Relatos, senhor diretor, apontam para violência entre alunos e professores, alunos e funcionários da escola e também envolvendo jovens que nem sequer são estudantes deste estabelecimento de ensino. O que é que se passa no Liceu Nacional, senhor diretor? Se permita, caro jornalista, antes de entrarmos em detalhe, gostaria de fazer um pequeno esclarecimento. Como sabe, o Liceu Nacional tem cerca de 6.380 alunos, distribuídos em 142 turmas. Por isso, só por de manhã temos 3.284 alunos. Isso quer dizer que é uma população muito grande. Por isso, é impensável dizer que, para orientar uma instituição como o Liceu Nacional, a maior instituição do país, nós entendemos que deveria haver documentos orientadores. Apresentamos um projeto educativo para que pudéssemos fazer uma real gestão da escola, dada a sua dimensão. Nesse projeto educativo, nós encontramos 4 pilares fundamentais. Entendemos que o primeiro pilar seria a segurança da própria escola, o segundo pilar, o comportamento da comunidade educativa, o terceiro pilar, ambiente escolar e, por último, sucesso escolar. Se nós queríamos fazer referência à segurança da escola, por nosso ponto de vista, tendo em conta a dimensão da escola, nós começamos a pensar ter guarita nos portões, de forma a termos permanentemente segurança nos portões. Colocamos segurança nos portões. Nós, com segurança, poderíamos controlar a entrada e saída da pessoa estranha e vandalismo nas escolas. Nós colocamos, portanto, aquilo que chamamos de identificação da comunidade educativa, de forma que todos os alunos com cartão de educação, para não confundirmos a pessoa estranha e vândalo dentro da escola. Conseguimos controlar a circulação de transporte dentro do recinto escolar. Portanto, são ações que nós entendemos que poderia ajudar, com certeza, a segurança da escola. E o que é que falta para a implementação disto e, já agora, o que é que está-se a passar? Portanto, durante os tempos que nós iniciamos a nossa atividade no Liceu Nacional, essas atividades foram devidamente asseguradas. E, enfim, portanto, sabe que a sociedade hoje, aquilo que acontece na escola é o reflexo da própria sociedade. Mas, no entanto, nós continuamos a trabalhar, encontrar medidas, digamos, para criar melhor condição, melhor tranquilidade e a paz na nossa escola. A questão que se coloca, senhor diretor, os infratores, as pessoas que vêm cometendo essas violências, esses atos de vandalismo, estão identificados? Bem, ultimamente nós tivemos alguns casos de agressão física na escola. Esses casos, portanto, os intervenientes são próprios alunos da escola. Já foram todos identificados. Nós, no Liceu Nacional, temos um regulamento interno disciplinar. Nós agimos consoante o nosso regulamento interno disciplinar. Esses alunos foram identificados. As 2 meninas que entraram em agressão física foram suspensas. Os alunos que vandalizaram a segurança da escola também foram expulsos da escola. Os processos estão a decorrer até a última decisão.
E neste caso concreto, relativamente à envolvência de pessoas extra-escola? A pessoa extra-escola, nós adotamos outras medidas. A primeira medida é, nesse momento, o Liceu Nacional só funciona 2 portões. Há um portão que vira a Lusíadas, esse portão é pura e simplesmente dar acesso à saída e entrada dos alunos. Quer dizer que as pessoas estranhas não devem entrar naquele portão. E o outro portão que dá acesso ao marginal, nós colocamos lá uma segurança e cada pessoa que entra lá deve ser identificado. Isso quer dizer que só entra, faz encarregado no outro portão, utentes e pessoas, por exemplo, que querem visitar ou tratar alguns assuntos relacionados com o seu educando. De uma forma, nós temos controle da movimentação das pessoas estranhas dentro da escola. E quais são as outras medidas que estão a ser tomadas no sentido de atenuar esta situação que, no fundo, está a manchar o Liceu Nacional? Outra medida, nós já entramos em contato com a Direção do Ensino Secundário Técnico Profissional, estou a falar do nível do titular da pasta. Vamos tentar elaborar um plano de policiamento dentro do projeto A Escola Segura, que eu acho que vai entrar brevemente em vigor, mas, no entanto, já existe polícia a fazer ronda no liceu, de vez em quando, para controlar pessoas estranhas que entram no Liceu Nacional. Nós, a nível da escola, portanto, nós melhoramos a situação da biblioteca, de forma que nos tempos livres os alunos possam ficar na biblioteca. Nós requalificamos uma sala de informática, onde os alunos podem, no seu tempo livre, investigar, portanto, fazer seu trabalho fora da sala de aula. Portanto, são as pequenas medidas que nós tomamos para que forma que haja pouca concentração de alunos fora da sala de aula. Atualmente, nós criamos, no nível da escola, uma comissão dos professores que fazem, digamos, conselho disciplinar. Esse professor tem competência, tem responsabilidade de passar nos corredores, frequentemente nas salas de aulas, visitar no recinto escolar para ver qualquer irregular que possa existir entre os alunos. Tem funcionado muito bem. Nós ainda atualmente fizemos um aviso, uma circular nas turmas, informando os alunos, empregados professores, que durante o tempo de aula os alunos devem permanecer no recinto escolar. Nós queremos adotar agora o regime de internato, de forma que, durante o tempo dos alunos, os alunos não ficam fora da escola. E ainda informamos que, com a parceria do policiamento, nós vamos fazer agora fiscalização permanente desde o Palácio do Congresso até para a APM, de forma que os alunos tenham a responsabilidade que, enquanto estão na escola, devem permanecer dentro da escola. Essa campanha de sensibilização e mobilização já está a funcionar, como se notaram, há pouca movimentação de alunos fora do recinto escolar. Entendemos que essas medidas vão continuar, mesmo a nível ainda das aulas, estou a falar da disciplina curricular, nós exigimos professores que falem muito mais, sobretudo na aula de formação cívica, na aula de integração social. Para a mudança do comportamento. Exatamente. Senhor Diretor do Liceu Nacional, o maior estabelecimento do país, obrigado pela sua presença no Jornal das Sextas. Francisco Marcelo é o seu nome. Obrigado e boa noite. Muito obrigado. Gostaria já de, então, agradecer a oportunidade que me deram para estar cá presente e também agradecer todo o esforço que a Polícia e Forças Armadas têm feito no Liceu Nacional para ajudar, porque nós sabemos que a tendência de agressão física, de vandalismo querem crescer. Por acaso, isso diminuiu bastante, por isso queremos agora já aproveitar para informar para a encarregada de educação que o que aconteceu, das duas medidas que nós tomamos, a escola já está praticamente calma, retomou-se a tranquilidade normal e isso está... Obrigado, diretor. Um surto da gripe está a assolar o país, está a atacar todas as faixas etárias, sobretudo crianças. As autoridades mostram-se preocupadas com a situação. Nos centros de saúde, os números de doentes afetados com a gripe aumentam a cada dia que passa. Em todo o país, a gripe tem afetado centenas de pessoas, com maior incidência nos mais novos.
uma indicação de que estamos a ter um surto de gripe no país, a nível nacional. Os sintomas, a maioria dos pacientes que nos procuram, a maioria dos utentes que nos procuram, têm sido de todas as faixas etárias. Este surto tem afetado de maneira transversal toda a população, entretanto, verificamos que há uma predominância a nível da população infantil, há uma predominância nas idades mais baixas, desde recém-nascidos até aos 2, 3, 4 anos têm sido mais afetados por este surto. Só na área de saúde de Água Grande, semanalmente são atendidas cerca de 160 pessoas com a gripe. Uma média de cerca de 160 a 170 casos semanais. Esta tendência começou a verificar-se em meados do mês de janeiro, tem estado a aumentar. Semanalmente, os números de utentes que procuram os nossos serviços com este tipo de sintomatologia ainda é elevado. Muitos doentes não têm se dirigido aos centros de saúde com medo de testarem positivo a Covid-19, facto que está a deixar as autoridades sanitárias preocupadas. A maioria dos utentes que nos têm procurado com sintomas respiratórios e que nós temos realizado o teste Covid, este tem-se revelado negativo. Portanto, o que nos faz deduzir de que este síndrome, esta infecção respiratória que está em curso atualmente, não está a ser motivada ou veiculada pelos vírus da família do SARS-CoV-2. A delegada da Saúde de Água Grande aconselha. Logo que tenham os sintomas, se apresentam com febre muito elevada, se têm dificuldade respiratória, quando respira dói o peito, se nota que tem alterações do ritmo cardíaco, se o quadro, mesmo que seja um quadro mais benigno, está arrastado no tempo, 3, 4, 5 dias, não melhora, mesmo que seja uma febre ligeira, uma tosse produtiva, com expectoração, devem procurar os serviços de saúde para nós podermos fazer o diagnóstico, medicarmos e resolvermos a situação com maior brevidade. Surto de gripe no centro das atenções da saúde pública. O grupo pesqueiro português Vidinha, da Ilha da Madeira, apresentou ao governo um projeto pesqueiro para o distrito de Lembá. A intenção é usar o que resta do antigo projeto de pescas do distrito, reabilitar e ampliar o cais, instalar um novo grupo de frigoríficos e montar uma unidade de transformação do pescado. É uma das notícias da semana. Análise com o jornalista Juvenal Rodrigues. Juvenal, boa noite. Boa noite, moças. Boa noite, caros telespectadores. De facto, pelas informações que eu tenho, por enquanto ainda é um projeto de intenção. Eles chegaram para tomar contacto e conhecimento da realidade, para depois decidir de facto o que fazer, mas podemos considerar que é uma boa notícia, tendo em conta que o setor pesqueiro é uma das potencialidades para a economia do país e, infelizmente, não tem sido, ao longo dos anos, suficientemente aproveitado. Agora, o grupo, enfim, tem, por aquilo que eu tentei pesquisar no site deles, tem alguns aspectos que me parecem interessantes, por exemplo, quando falam que estão preocupados com a sustentabilidade das espécies, e eles, entre as diversas espécies que comercializam, está o atum. Nós sabemos que as nossas águas, tanto os cardumes de atum estão em trânsito, tanto para o sul como no sentido contrário, e o outro peixe espada preto. Mas essa questão das pescas leva-nos a outras reflexões. Nós podemos perguntar, enfim, porque é que até agora ainda não se conseguiu o investimento, pelo menos para que se faça pesca semi-industrial, porque essa pesca artesanal, com as consequências todas, várias notícias nos últimos tempos, com o desaparecimento, perda
dos pescadores, etc., etc., as preocupações que isso levanta e a rentabilidade dessa forma de exercício também não é muito conveniente. Eu sei que, pronto, houve propostas colocadas neste sentido, para que haja um investimento na pesca semi-industrial, mas de qualquer das formas ainda não teve o seu efeito. E leva-nos também a outra reflexão. Nós temos um pilar, sobretudo no Ministério do Planeamento, Finanças, Economia Azul. Bom, então, por coincidência, foi em 2014, quando foi aqui precisamente na televisão, num debate que foi organizado, em que se falou, bom, pela primeira vez, desse conceito de economia azul. Foi o economista Eugênio Soares, portanto, por coincidência, eu estava a moderar esse debate. E o governo, quando ganha as eleições, introduz esse pilar. Entretanto, não se viu nada a acontecer no que respeita à economia azul. Como se sabe, a superfície marítima é N vezes superior à superfície terrestre. 60 vezes. Exato. Então, entretanto, em finais do ano passado, eu participei num encontro organizado pelo Ministério do Planeamento de Finanças, portanto, com apoio da FAO, porque há a intenção de se elaborar uma estratégia que permita a transição para a economia azul. E isto me parece interessante, o que também leva a um outro aspecto, que é a educação, portanto, o ensino. Eu acho que é importante que se adeque os programas de ensino às nossas potencialidades. Portanto, significa que o currículo escolar deve ter em conta disciplinas viradas para o mar. E outra pergunta também que se coloca já agora, se a direção das pescas estará bem enquadrada como agora, portanto, ou seja, ligada à agricultura, ou se não estaria mais confortável ou mais bem integrada no Ministério das Finanças e Economia Azul. Pronto, então Juvenal, outra notícia que marca a semana tem a ver com a compra de 51% das ações da CST, Companhia São Tomense de Telecomunicações, pela empresa portuguesa Visabeira Global, o que faz cair por terra as pretensões da nossa.com, representada por um grupo nacional. Exato. Pois, já isso está confirmado, né? Eu estive a pesquisar em vários sites, mesmo no site da CST, essa notícia está lá. Essa polêmica que se assistiu, sobretudo entre o governo e a nossa.com, por causa da aquisição dessa parte das ações de 51% das ações da CST, enfim, o governo explicou as suas razões, a nossa.com, enfim, pronto, apresentou também os seus argumentos. De facto, seja como for, o negócio de momento está concluído, e eles dizem que, entre diversos eixos estratégicos, há determinados aspectos, há alguns serviços novos que eles pretendem introduzir, por exemplo, ser o primeiro operador de mobile money, ou seja, ter serviços em que, através do telemóvel, se pode fazer pagamentos, transferências e outro tipo de coisas, portanto, a evolução para 4G, enfim. Vamos ver, de facto, se o comportamento, o investimento que a Visabeira Global promete fazer na CST
vem reforçar, digamos, os serviços das telecomunicações no país. 27 beneficiários do programa Família Vulnerável, não é? Concluíram com êxito o curso de apoio à criação do próprio negócio. Para além dos certificados, receberam também uma quantia para o início das suas atividades. O que é que isso pode representar? Eu acho que, pelo menos, a estratégia é interessante, porque não parece muito correto, ou pelo menos a percepção que o público tem, sobretudo em relação a alguns programas de assistência às famílias vulneráveis, da forma como tem acontecido, que parece que está-se a oferecer dinheiro e sem não qualquer... Está-se a ensinar a pescar. Exatamente. Se então, se há essa formação, se há essa... portanto, de modo que essas senhoras ou essas famílias possam investir e começar um negócio e depois, de facto, esperemos que elas também sejam acompanhadas, porque esse processo não é um processo fácil, sobretudo para a gente que não está completamente embrenhada nessa questão de fazer negócios. Convém que elas sejam acompanhadas e as coisas, quando correrem menos bem, para serem corrigidas, de modo que esse investimento não se perca. E será também uma forma de começar a reduzir, em certa medida, o nível de desemprego. E depois, o empoderamento das senhoras, da mulher, sobretudo, nesse aspecto, dar-lhes, de todos os modos, outra capacidade, sobretudo, embora eu falo sobretudo da responsabilização que deve ser dos progenitores, ou seja, do pai e da mãe, na educação dos filhos, mas já lhes dá uma certa margem de manobra para poder participar ou, pelo menos, investir mais na educação dos filhos. Embora essa questão da educação, o conselho que nós devemos deixar é que o planeamento familiar deve estar sempre presente. Deve estar sempre presente. Dizem que há senhores, maridos, companheiros, que não são muito favoráveis para que as suas companheiras façam planeamento familiar, mas esse controle em termos de natalidade é conveniente porque dá maior sustentabilidade mesmo a esse processo de educação. Não vale a pena termos aí muitos filhos e com a vida como está, e já se falou disso, pelo menos na entrevista com o Sr. Ministro das Finanças, a tendência é que as coisas venham tornar-se mais complicadas e depois é um país que, em princípio, as oportunidades não são ainda muitas. É preciso nós pensarmos, nós todos, pensarmos que oportunidades podem existir para dar resposta aos anseios dessa juventude. O senhor diretor só do Liceu falou só do Liceu Nacional, portanto, esses 6 mil, mas quando a gente vê as várias escolas, as escolas primárias, quando eles estão a sair, portanto, na hora da saída das escolas, é uma preocupação que nós todos devemos ter, o que fazer com todos esses recursos humanos, como rentabilizá-los, como dar-lhes uma boa educação, pelo menos até para exportar esses quadros, porque, em princípio, a não ser que aconteçam alguns milagres em determinadas áreas, o país em si não terá, pelo menos, grande capacidade de empregar toda essa gente. Mas temos que ser otimistas, Juvenal Rodrigues. Juvenal Rodrigues, jornalista com os principais acontecimentos que marcaram a semana, aqui analisando-as. Portanto, vamos prosseguir. Juvenal, obrigado por esta mais uma contribuição no Jornal das Sextas. Crimes de furtos, violência doméstica e acidentes de viação foram as ocorrências mais registradas durante esta semana pela Polícia Nacional. O balanço é já a seguir. Nesta semana, a Polícia Nacional registrou um total de 108 ocorrências, no geral, com uma diminuição de 7 ocorrências. Quanto aos crimes que mais foram registrados pela Polícia Nacional nesta semana,
É de referir que, relativamente ao crime contra o património, nomeadamente o crime de abuso de confiança, foram registradas 16 ocorrências e no crime de furto foram registradas 14 ocorrências. Para os crimes contra pessoas, nomeadamente o crime de violência doméstica, foram registradas 24 ocorrências e no crime de ofensas corporais, em que foram registradas 12 ocorrências, com redução de 4 ocorrências em comparação com a semana anterior. No que toca aos acidentes de viação, a Polícia Nacional registrou um total de 13 acidentes, sendo que, em comparação com a semana anterior, registrou-se um aumento de 3 ocorrências. Esses acidentes tiveram como consequências 5 feridos graves, 23 feridos ligeiros e 13 por danos materiais. Balanço policial para acompanhar na íntegra depois deste Jornal das Sextas. Vamos espreitar o mundo. A troca de acusações entre a Rússia e a Ucrânia dominou esta sexta-feira o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Os dois países apontaram um dedo um ao outro para denunciar o incumprimento dos acordos de Minsk. Aliados da Ucrânia, os Estados Unidos da América acusaram ainda Moscou de estar a criar protestos para o início de uma guerra e a invasão do país vizinho. A diplomacia norte-americana acusa a Rússia de identificar alvos para atacar. O Kremlin desmente as acusações e diz que as tropas destacadas nos territórios vizinhos da Ucrânia, como a Crimeia, vão regressar às respectivas bases militares após os exercícios militares. As tentativas de atribuir a culpa à Rússia são fúteis e sem fundamento. Isto apenas esconde o objetivo de transferir a culpa para longe da Ucrânia. No entanto, Ucrânia e aliados veem a permanência do exército russo na Bielorrússia em alegados exercícios militares conjuntos como uma ameaça à paz. A Ucrânia continua empenhada na resolução pacífica do conflito russo-ucraniano por meios políticos e diplomáticos. A Ucrânia quer paz, segurança e estabilidade não só para si própria, mas também para toda a Europa. Ao mesmo tempo, reitero que no caso da Rússia optar pela escalada, a Ucrânia vai defender-se. Observadores da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa denunciaram esta quinta-feira novas violações do cessar-fogo no leste da Ucrânia. Kiev e separatistas pró-Rússia acusam-se mutuamente. O exército ucraniano atribui às forças rebeldes o bombardeado da cidade de Stanitsia, Luganska, onde um jardim de infância foi atingido. Antes, as forças armadas ucranianas tinham já sido acusadas de abrir fogo sobre o território separatista. Jornal das Sextas, obrigado pela sua companhia. Boa noite e bom fim de semana. Saudações a todos, sejam bem-vindos ao programa das ocorrências criminais. Nesta semana, a Polícia Nacional registrou um total de 108 ocorrências, no geral, com uma diminuição de 7 ocorrências. Relativamente ao crime contra pessoas, foram registradas